Saudações a todos, eu sou Anubis e acabei de assistir ao filme Crime 101, ou aqui no Brasil, Caminhos do Crime. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa obra. Bem, esse filme foi dirigido por um tal de Bart Layton. Eu confesso a vocês que nunca vi nenhum filme desse diretor, nenhuma obra. Então eu não tenho uma referência muito clara do tipo de direção dele, esse tipo de coisa. O que é sempre meio complicado de julgar, que você não tem uma referência de trabalhos pretéritos desse diretor, né? Só que pior ainda mais quando eu percebi, estudando sobre o filme, que na verdade esse filme ele é uma adaptação de um conto de um autor americano chamado Don Winslow, que se chama Crime 101, né? Nos Estados Unidos eles tendem a se chamar de zero como ou, né? Então isso é um conto que foi adaptado para este filme. Então, assim, é sempre muito complicado fazer isso para mim, porque eu tinha que ter uma referência do conto, da história original, para ter uma crítica, assim, razoável, para ver se esse filme é uma boa adaptação de fato da história, né? Ter algum critério possível. Infelizmente eu não li a obra, eu evidentemente também não tenho como saber se isso foi uma boa adaptação ou não. Mas, assim, o que me resta aqui, junto com vocês, é fazer uma crítica do filme. Eu confesso a vocês, assim, que foi um filme bem broxante, para dizer o mínimo, porque é um filme que eu pensei que era um filme de ação, um filme envolvendo crime, e com o Chris Hemsworth ali, já fez vários filmes de ação, ele tem um repertório legal para filme de ação, ele sabe fazer. Eu já vi filmes dele assim, e assim, em termos de ação, ele sabe fazer, ele sabe entregar. O ponto é que este filme, ele meio que, assim, eu acho que ele se vende muito mal, porque eu me recordo de uma vez que eu tava no cinema e eu vi, assim, nos créditos, né, naquelas propagandas, naquelas outras propagandas que eles fazem antes do filme, né, eu vi esse filme, me chamou a atenção, eu pensei que era um filme de ação, como eu tinha visto outros filmes de ação com Chris Hemsworth, eu falei, interessante, pode ser legal. Só que eu acabei não vendo no cinema. Então eu vi depois que ele entrou aqui pra Amazon e eu confesso a vocês que foi uma grande decepção. Porque eu esperava um filme de crime, de ação, de fato não deixa de ser. O problema é que esse filme é muito mais um drama, vamos dizer assim. Ele pega dramas humanos e adequa ali para a história do filme como um filme de ação e crime, né? Então é um filme mais interpessoal, é uma coisa assim bem diferente. Então ele quebra essas expectativas. Então esse é o problema inicial do filme. Eu acho que ele se vende errado. Foi a impressão que eu tive durante o filme inteiro. E foi uma longa decepção, assim, porque o filme é muito longo, mais de 2 horas. E fica ali aquele drama de cada um daqueles personagens, uma coisa meio enjoativa. E eu confesso que foi difícil terminar. Não tenho o hábito de acabar com filmes no meio, porque eu gosto de ver até o final, porque essa é a única forma, de fato, de ter um critério para julgar uma obra cinematográfica, né? Então, basicamente, o filme conta a história do Davis, que é interpretado pelo Chris Hemsworth, que é esse ladrão de joias, meio que especializado em joalheria, né? E ele pega essas joias e vende no submundo do crime. Eu não percebi de cara, mas ao longo do filme, assim, o filme também não deixa isso explícito. Eu não sei se a obra literária deixa, mas me pareceu que o personagem que o Chris interpreta, o Davis, ele é autista. Ele tem dificuldade de enxergar, olhar nos olhos das pessoas, ele tem dificuldade em criar conexões interpessoais, e ele tem uma história humilde do passado dele, uma história de pobreza e tal. Isso não fica muito evidenciado no filme, mas meio que ele lança algumas coisas assim que você meio que supõe que ele veio de um lar quebrado, de uma família humilde, de uma mãe solteira que teve que criar ele junto com outros irmãos. Isso fica insinuado ali no filme. Eles não falam isso de forma explícita, né? Paralelo a isso, existe o detetive Lou Lubeznik, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, que é um detetive meio bonachão ali, meio largado,
que trabalha meio que num departamento de polícia que é corrupto, fica evidente no filme. E ele meio que quebra o protocolo ao começar a investigar esse crime porque ele percebe que existe um padrão ali. Os crimes ocorrem em função de um certo padrão, né, de incidentes que ocorrem em torno da rua, não seria rua, seria... Lá nos Estados Unidos eu não sei o nome exato, mas seria uma grande interestadual, assim, que corta a Califórnia pelo meio ali, que é essa tal rua 101, né? E daí o nome do livro e do filme. Ele tenta elucidar esse crime, mas acaba que ele foge, ele percebendo que existe muita corrupção no departamento dele, tenta investigar isso de uma maneira independente, só que muito pouco convincente. Eu não gosto do Mark Ruffalo, assim, eu acho ele um ator meio, sabe, eu nunca vi ele fazendo algo que fosse realmente interessante, assim, excepcional. Ele é um ator, assim, do razoável pro medíocre, na minha opinião. E eu não consegui me conectar com o personagem dele, parece, sei lá, um cara meio... sabe, ao mesmo tempo que ele é inteligente o suficiente para perceber tudo o que acontece no departamento e em torno desses padrões que acontecem em torno desse crime, ao mesmo tempo ele é um cara, assim, que meio... que nunca ascendeu na carreira, enfim, fica uma coisa meio... Enfim, eu acho que o personagem dele é mal desenvolvido ou mal escrito, não sei se é por causa do roteiro ou por causa da obra original deste conto, né, de onde foi adaptado o filme, né? Enfim. E paralelo a isso, você tem uma outra personagem, que é uma corretora de seguros chamada Sharon, que é interpretada pela Halle Berry, que é uma atriz competente. O personagem dela é interessante, porque ela tá num dilema ali meio pessoal, ela trabalha com esse corretor de seguros, acaba que ela encontra esse Davis de uma forma meio inusitada, e acaba que ela descobre que ele é ladrão, e ela tenta depois ali meio barganhar algumas coisas com ele, assim, não vou dar muitos spoilers, senão entregar o filme. Acaba que essa Sharon também conhece esse detetive Lou Lubeznik e acaba falando do Davis, e toda a trama do filme gira em torno do fato de que o Davis, na verdade, ele é um ladrão que ele não mata, ele meramente rouba porque ele quer juntar uma certa quantia de dinheiro para ter uma vida independente, em função da infância pobre dele, que fez ele entrar no crime. Pelo menos é o que fica insinuado ali no subtexto do filme, né? Pois bem, como ele é um ladrão que não mata, o filme tem muito pouca ação. Ele é muito mais um thriller, e misturado com essas questões pessoais de cada um desses personagens, fica mais um drama, né? Em função disso, tem um outro personagem, que é o Ormond, que é interpretado pelo Barry Keoghan, que é um ator aí que vem tendo evidência em Hollywood, né? Acho que ele faz um personagem, assim, também que eu acho péssimo, assim, porque ele meio que entra para substituir o trabalho do Davis, né? Porque ele acaba saindo e rompendo com o antigo parceiro dele de crime. E acaba que ele é um ladrão meio atabalhoado, violento, e o Davis entra em conflito com isso e acaba querendo dar cabo dele. Enfim, é uma história muito pouco crível, assim, tipo, não me pegou, por alguma razão. Eu acho que é uma obra muito pouco... Sabe, coisas que são muito exageradas, muito... É uma tentativa muito forçosa de criar dramas entre os personagens para justificar a relação entre eles, para desenvolver a história, entende? É um filme, assim, lento, muito grande, desnecessariamente grande. Eu acho que as atuações dos atores são muito boas, só que os personagens são muito limitados. Então, eu sinto que os personagens ficaram pouco desenvolvidos porque os atores quiseram entregar algo, só que ao mesmo tempo o texto ali, o roteiro não dava algo para eles desenvolverem. Então acaba que, assim, acontece um desfecho inusitado, porque no final meio que tudo se acerta, entendeu? Esse detetive acaba herdando o carro do Davis, um carro vintage lá, americano e tal. Essa Sharon consegue se livrar do trabalho dela. Esse Orman acaba morrendo. E uma fé dele, a Maya, do protagonista, né, do Chris Hemsworth, no caso, o personagem dele, eles acabam tendo um fim ali. Essa parte é legal do filme, porque ele... É nessa parte que eu saquei que ele é autista, né? Que o filme não fala isso expressamente, mas fica meio evidente que ele tem meio que um... Ele acaba conhecendo ela numa batida de carro e ele, sem ter essas habilidades interpessoais muito bem desenvolvidas, acaba
dando uma cantada inusitada nela e ela acaba gostando dele porque ele é bonitão, ele é galã. Em função disso, vai emendando assim um certo relacionamento meio curioso entre eles, porque ele, como autista, não consegue captar algumas coisas dela. E no final fica meio en passant, assim, porque ele manda uma carta pra ela meio assim: olha, larguei o crime e agora a gente pode viver algo da história deles, né? Não fica evidente no filme, né? Eles não mostram, não tem um desfecho, mas fica meio sugerido isso, né? Enfim, eu daria a este filme uma nota 5, porque foi decepcionante. Os atores são bons, só que a história é ruim. Não sei se porque o diretor não foi competente em adaptar bem a história do livro, do conto, ou eu não sei se a história do conto realmente é ruim e simplesmente tentaram adaptar isso porque compraram os direitos para fazer um filme meio ação, meio drama, enfim. Dou a nota 5 porque, enfim, acho que um filme mediano, medíocre. E, de qualquer forma, eu acho que vale a pena vocês conferirem. É um tom que tem uma estética meio sépia, assim, uma coisa meio conceitual, assim. O que reforça a minha tese aqui, que na verdade é um filme que é um thriller barra drama. Não é um filme de ação, um filme de ladrões, com tiro, porrada e bomba. Se você vai assistir esse filme esperando isso, não assista porque você vai se decepcionar. E é aí que eu digo, o filme foi vendido de uma maneira equivocada. Eu lembro muito claramente quando apareceu o trailer no cinema e eu tive a impressão que era um filme de ação. Só que a verdade é que não é. Então, considerado isso, eu acho que justifica aqui a minha nota 5 para esse filme. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um parceiro da Amazon e eu assisti esse filme no Amazon Prime. Vou deixar aqui abaixo alguns links de serviços da Amazon que você pode estar adquirindo, inclusive para assistir esse filme, por meio do Amazon Prime. Se você assinar esses serviços, você me ajuda aqui a manter este canal, porque eu ganho uma pequena comissão. Então, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Então, até a próxima e bons filmes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.